Brasília, Henrique Meirelles está falando agora nesse evento em Nova York. Vamos acompanhar o que diz o ex-ministro. O que nós aprendemos no Brasil, já mais de uma vez, é que quando o governo, mesmo que com a melhor das boas intenções, gasta excessivamente, isto leva a uma falta de confiança de todos os agentes econômicos, sejam consumidores, sejam investidores, sejam empresários, de que isso é insustentável e que, portanto, vai haver uma crise à frente e aí o país já começa a diminuir o crescimento e, como já vimos no passado, gerando recessão, desemprego e etc. Então, manter os gastos sob controle é a melhor forma de garantir, inclusive, inclusão social. Por quê? Porque não há melhor programa social do que um emprego. Então é importante que a economia cresça e gere emprego. Quer dizer, numa economia onde não haja crescimento suficiente, o número de desempregados vai crescendo cada vez mais, tentar resolver isso via simplesmente auxílio do governo, nós vamos simplesmente entrando numa espiral negativa. Então nós temos que ter responsabilidade social, sim, fazendo programas importantes, fundamentais, complementares, etc., como mantendo o Auxílio Brasil a R$600, mas estabelecendo meta clara de responsabilidade fiscal e, portanto, dar condições para crescimento e aumento do emprego e aumento da renda. Ministro, como a ausência de anúncio do ministro da Fazenda ou da Economia por parte do governo eleito atrapalha esse planejamento para os próximos 4 anos, já começando? Né? Olha, é normal que durante o processo eleitoral isso não possa ter sido pensado, porque está se disputando a eleição, todos estavam simplesmente concentrados nisso. Agora nós temos aí 15 dias após a eleição. É um período curto, existem prioridades, existe o período em que o presidente está descansando, que é absolutamente legítimo, porque foi uma campanha muito forte. A partir disso, ele está num ritmo de trabalho intenso. Teve agora aqui ao Egito, na reunião sobre clima, etc. E, portanto, o tempo está muito exíguo, apesar de que, de fato, se espera o anúncio da equipe aí tão logo quanto possível. Não há dúvida que, tão logo seja anunciado, permitirá essa equipe aí sim começar a fazer planejamento objetivo, apesar que um passo prévio necessário é exatamente o trabalho que está sendo feito pela equipe de transição, que está coletando dados, principalmente, do atual governo. Ministro, o mercado ficou agitado devido a algumas declarações do presidente eleito Lula. O senhor acredita que a formação dessa equipe que o senhor citou, quanto antes, pode acalmar esse cenário? Enfim, também se dependerá dos nomes escolhidos? Não há dúvida que a composição da equipe, uma vez escolhida e anunciada, tende a acalmar o mercado. Mas não há dúvida de que o mercado também reagirá, normal, aos nomes, né? Exatamente, não é uma coisa assim, simplesmente todos iguais, né? Não, existem pessoas que fazem um trabalho ou têm ideias que o mercado acha que serão mais produtivas para o país crescer, gerar renda, gerar emprego, gerar investimento, né? Então, é normal. E é importante mencionar também que o mercado é muito mais do que o mercado financeiro. O mercado significa todos aqueles que estão na atividade produtiva, né? O padeiro de uma pequena cidade do interior do país está no mercado, né? Por quê? Porque se ele acha que a economia vai crescer, ele contrata mais um funcionário, ele pode comprar mais um forno para fazer pão, etc. Tudo isso é o mercado, tudo isso é a economia funcionando. Então, um sinal positivo de confiança de alguém que desperte confiança de todos aqueles que participam da atividade produtiva, portanto, do mercado, é fundamental. Meirelles, o seu nome é bem visto no mercado. O senhor já recebeu algum convite da equipe de transição? O senhor considera aceitar ser convidado? Não há convite ainda. Como eu mencionei, o presidente Lula está ainda
atendendo a uma agenda de prioridades, agora está no Egito, está voltando, tem aí mais de 20 ministérios a serem preenchidos, né? O governo está sendo composto num tempo muito exíguo, então não há convite para ministro da Fazenda, eu certamente não fui convidado. E em relação à questão de caso seja convidado, eu tenho uma postura que eu já repeti muitas vezes, etc., na minha vida profissional inteira, que eu não perco tempo aqui tomando decisão sobre hipóteses. Então, simplesmente eu trabalho com os fatos objetivos do dia a dia, que já é muita coisa. Agora, outro caso em relação a nomes, teve a indicação para disputar a presidência do BID e uma ala do PT se movimentou contra o nome de Ilan. Qual a sua opinião? É um movimento errado ou não? O governo atual é que costurou errado, queimando o nome do Ilan antes da hora? Olha, o nome do Ilan é um nome que teve uma aceitação muito grande entre os países latino-americanos em geral. É evidente que sempre tem exceções, um ou outro, né? Pode não ter um outro nome, um nome do seu país, etc. É normal isso. Mas, em geral, o nome do Ilan tem uma aceitação muito grande. E eu acho que seria uma grande adição para o Brasil. Não há dúvida que o nome tem que ser proposto pelo atual governo, porque a eleição sendo agora dia 20, não pode aguardar a posse do próximo presidente para indicar. E o procedimento formal do banco é que os governos, independente de até quando vão estar no poder, é que devem indicar o governo de cada país. Portanto, ele foi indicado, evidentemente, por esse governo. Agora, eu acredito que o Ilan, por tudo que eu conheço dele, a vida, ele não tem filiação partidária, ele é um homem hoje que está numa organização internacional em Washington. Portanto, um homem que está acima de tudo isso, questão de facções partidárias, etc. Eu sempre defendo a ideia de que o novo governo deveria apoiar o Ilan, que é um nome excelente, e não entrar aí numa questão de filiação partidária. Não, vamos nós escolher, tem que analisar. É um nome que representa bem o país, etc. Eu acredito que sim, seria um nome que representaria muito bem o Brasil no governo Lula. Em relação ao PEC da transição, qual a sua opinião? O que o senhor acha? Olha, tem que se fazer uma transição aí, acomodando aí as despesas necessárias, etc., de Auxílio Brasil a R$600 e outras coisas. Portanto, ela é adequada. Agora, como eu disse na minha palestra, é necessário o dia seguinte, isto é, depois comece-se a discutir de onde também nós vamos cortar despesas. Obrigado. Você acredita que esse waiver acontece agora já? Oi? O senhor falou sobre o waiver na sua palestra, já seria favorável a fazer isso agora? Desculpe, favorável. Quando o senhor falou sobre o waiver. Olha, o que eu digo é o seguinte, essa PEC de transição é um waiver, tá certo? Na medida em que é uma excepcionalidade em relação ao orçamento e ao próprio teto de gastos. Não há dúvida de que isso é necessário agora, mas, de novo, o importante é que não pare-se aí. Primeiro, um waiver tem que ter um tempo determinado, senão ele deixa de ser uma excepcionalidade, deixa de ser um waiver, passa a ser simplesmente uma expansão sem limite de gastos. Então, primeiro, tem que deixar um tempo determinado e, a partir daí, sim, começarmos a discutir a etapa seguinte, que é exatamente o corte das despesas desnecessárias, que muitas delas existem. Fizemos isso no estado de São Paulo com um grande resultado e o estado saiu de um déficit e passou a um resultado extremamente positivo que permite hoje conduzir obras, sejam sociais, sejam de infraestrutura, etc. Então é muito importante que isso seja feito. Até onde o senhor tem conhecimento, quanto que é possível cortar? Olha, isso aí nós temos que ter dados específicos que o governo atual não está fornecendo. Então, isso aí é algo que eu acho que é um trabalho mais produtivo. Depois da posse, aí sim começar a se discutir as reformas necessárias de redução de despesa, de fechamento de empresas que já perderam a finalidade de existir, etc. Resumo, isso aí é uma coisa que é melhor que seja decidido, seja feito
depois da posse. A equipe do Guedes não está fornecendo todos os... Não, é que inclusive nós estamos falando de coisas diferentes. O foco agora é exatamente informações sobre o orçamento de 23, que ele está fornecendo as informações normalmente. Mas, evidentemente, não há um fornecimento de informações sobre possíveis empresas a serem fechadas, porque isso não está na agenda da transição. Obrigado. Tá aí, portanto, o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, falando ali com jornalistas na saída desse evento em Nova York, nos Estados Unidos. Mais cedo a gente mostrou a fala dele oficial nesse evento, nesse encontro, mas agora respondendo a questionamentos dos jornalistas sobre PEC de transição. Disse que acompanha, chamou atenção para a responsabilidade social, sim, para a importância da responsabilidade social, mas sempre com responsabilidade fiscal. Falou sobre o melhor programa social, na visão dele, ser a geração de emprego. Foi questionado ali pelos jornalistas se há algum convite para ser ministro da Fazenda, por exemplo, em relação ao governo eleito de Lula. Disse que até agora não há convite e, se houver, ele vai pensar. Respondeu ali de forma bastante pragmática, não vai pensar em algo que ainda não existe na realidade. Também foi questionado sobre a indicação de Ilan Gondifai para o BID. Disse que acredita, sim, que é um bom nome, e a gente vai conversar sobre essa fala do ex-ministro, ex-presidente do Banco Central, também com a Basília Rodrigues, né, Basília? Quando foi questionada em relação ao ministério, respondeu de forma bem prática. Bom, se rolar o convite, eu vou pensar, não vou pensar enquanto não tiver convite oficial, até porque já tenho bastante coisa para fazer. Foi meio nessa linha a resposta do ex-ministro Henrique Meirelles. O Meirelles, que gosta de falar especialmente dessa área que ele domina bem, a economia, dá para se dizer que foi o aliado de Lula nessa corrida eleitoral da área econômica que mais falou deste assunto até agora, nesse período de transição. Sim. A gente vê que os integrantes da equipe, formalmente nomeados para ajudar o novo governo nessa área da economia, ainda não se dispuseram, né, a ir frente a frente com os jornalistas, falar longamente sobre nomes e ideias, porque na prática eles ainda não sabem. Muitas costuras estão sendo feitas. Houve esses dias de descanso de Lula logo após o segundo turno das eleições. Depois ele veio aqui para Brasília mais preocupado com a articulação política. Agora está no Egito, onde tem outras reuniões por lá, falando de clima, mas claro também da PEC de transição. Então há uma grande expectativa de quando o presidente eleito retornar aqui ao Brasil e dará aí um direcionamento melhor às alas, tanto política quanto econômica também. Até lá já teremos uma PEC da transição e, com certeza, novas tretas, né, novas confusões aí, seja de fato ou de narrativas desses interlocutores da transição que muito estão falando. Mas me chamou a atenção ouvir tão longamente, a gente que pescou aí alguns trechos desta fala do ex-ministro Meirelles nesse encontro nos Estados Unidos, tratando da transição. E é tudo que o mercado está cobrando ouvir, que alguém venha, em nome do governo eleito, falar de economia, quais são as tratativas, a política fiscal é que todo mundo quer saber, mas se não puder tratar do plano amadurecido, que dite aí algumas balizas. A fala de Meirelles foi muito interessante, eu resgato aqui um ponto da nossa análise anterior. Ele, como pai do teto fiscal, está dando as bênçãos para essa PEC da transição, para o furo do teto fiscal, encontrando ali nesse discurso uma justificativa para esse gasto. Claro que ele saca aí da manga a carta que o mercado compreende. Precisa ter responsabilidade fiscal para ter responsabilidade social. Ele compreende esta necessidade de se gastar mais, desde que respeitado um limite, para não virar, Roberta, uma bola de neve. Gastos, demandas, o país é o que mais tem. Só que tem dinheiro para isso? Não. E precisa seguir a lei de responsabilidade fiscal e também, de alguma forma, o teto fiscal. Me chamou a atenção também, quando perguntado sobre essa questão dos nomes e dos ânimos do mercado, ele deu a dica, né? Qualquer nome que for anunciado vai gerar alguma reação do mercado, seja favorável
favorável ou negativa, há muita expectativa em torno da divulgação oficial destes nomes. Então, Meirelles pode até não estar na equipe formal da transição de governo, mas é um dos principais conselheiros desta área, um conselheiro informal, né, nesta fase de transição, e sim um dos principais cotados a assumir alguma pasta, seja na condição de ministro da Fazenda ou do Planejamento, já que a gente vai ter uma bifurcação da pasta da Economia, seja até como aquele padrinho, o que vai indicar os nomes. Então é algo que eu trouxe tão logo vieram as repercussões sobre o nome de Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, que figurou como possível ministro da Economia, e também após a repercussão negativa da fala de Lula, quando ele tratou de maneira relativa sobre a responsabilidade fiscal. Nada, absolutamente nada na área econômica vai ser anunciado por este governo eleito sem antes ele ouvir esse time de economistas, seja à la esquerda, à la direita ou totalmente alinhados com o mercado. E um desses economistas é o Meirelles. Chamo o Meirelles, né, novamente, também aqui nesse governo, novo governo Lula.